Opa, eu sou a Kim Cristal e hoje, o episódio de hoje, a entrevista de hoje vai rolar comigo, somente comigo. O tema é um tema que quando eu pensei, eu fiquei buscando na minha cabeça alguém para convidar, mas era um tema que tinha muito a ver com a minha história mesmo e com os meus aprendizados. Então eu decidi fazer esse vídeo sozinha para falar sobre o poder de ouvir, ou o poder do ouvir, mais do que a gente prestar somente atenção, a gente realmente se conectar com outra pessoa que está falando com a gente e também a questão de se ouvir, de prestar atenção e se conectar com a gente mesmo. Então, primeiro de tudo eu tenho, acho que me apresentar e dizer o porquê que isso tem a ver comigo. O meu nome é Kim Cristal, como já diz no meu YouTube, meu canal. Eu trabalho com comunicação desde sempre, eu me formei na área, eu trabalhei na área e eu acho que eu nunca fiz nada que não tivesse a ver com comunicação. Por outro lado, a minha comunicação interpessoal ela era muito falha. Então eu nunca tinha conseguido me comunicar direito com as pessoas na minha infância, minha adolescência. Sempre tive problemas de relacionamento, muito de comunicação, de não expressar o que eu realmente sentia e também a absorver muito o que os outros falavam e me julgar e me autocriticar, também julgar os outros, enfim. E nesse processo de maturidade que todo mundo passa, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai, não só questão de idade, mas a gente vai passando por situações que não fazem mais sentido, que a gente não quer mais passar. E daí eu me vi numa situação de tá tudo muito estranho, eu não quero mais ter esses problemas de relacionamento, o que eu faço? E eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, sobre comunicação. Quando eu vi um vídeo sobre escuta, mudou totalmente o meu conceito sobre minha comunicação, porque até então eu não estava escutando os outros, eu não tinha uma escuta, eu simplesmente ficava... Alguns exemplos que eu vi em vídeos e vi também depois na vida real, que são... Quando alguém está falando, eu já estava pensando na resposta. E muito de autoafirmação, de querer ter a razão, de querer ser ter a última palavra, e totalmente inconsciente. E daí eu fui num evento que era de comunicação não violenta e pela primeira vez eu vi técnicas de como interagir com alguém sem interromper a pessoa. Porque pra mim era muito óbvio a gente estar conversando e se eu quero concordar contigo, eu tenho que concordar contigo. Então eu falo, nossa, é verdade, mas nisso eu já interrompi o teu raciocínio. Quando a outra pessoa tá falando e a gente interrompe verbalmente, a gente interrompe o raciocínio dela. Mas se a gente concorda com a expressão corporal, com expressão facial e algum tipo de gesto, a pessoa não interrompe o seu raciocínio e ela consegue terminar de falar. E a gente esperar a pessoa terminar de falar nos dá condição também de não querer falar tão rápido, não querer falar tudo numa vez só. Eu trabalho com produção de vídeo e com as pessoas, ajudando as pessoas a desbloquear a expressão em frente à câmera. Então, uma das coisas que eu vejo bastante, que eu também tenho essa característica, justamente porque eu tô aprendendo junto com todo mundo, é de querer falar tudo num vídeo só, de querer falar tudo de uma vez só. Na prática, na realidade, a gente não precisa falar tudo. A gente tem possibilidade de fazer vários vídeos e ir aprofundando no assunto a cada momento. Se esqueceu de uma coisa, grava outra. Uma ansiedade, uma pressa por mostrar que sabe, que não é necessário. E eu pude ver isso na prática quando eu comecei a trabalhar com as pessoas que tinham a mesma relação que eu tinha com um vídeo, com a câmera, de querer falar tudo. E eu fui percebendo essa relação também no dia a dia, que as pessoas essas que tinham essa característica parecida com a minha, também queriam mostrar que sabiam, queriam se autoafirmar e se afirmar perante o todo. Quando eu comecei a estudar um pouquinho mais de comunicação não violenta e comecei principalmente a me testar e a me perceber, foi quando eu vi que eu estava totalmente equivocada na minha comunicação. E se eu trabalhava com comunicação, como que eu não me comunicava tão bem? Como que eu não conseguia ser entendida pelos outros? Isso eu vejo que é um problema universal, da gente ser interpretado bem e conseguir realmente passar a mensagem que a gente quer pro outro. E aí vem o nosso papel. É responsabilidade nossa a gente ao máximo prezar para que a nossa mensagem chegue no outro de uma forma que ele vai entender. E a gente, como o outro, como quem está ouvindo, é o nosso papel estar aberto para ouvir referências diferentes. É a gente se instigar para saber de histórias de pessoas com realidades diferentes. E nesse processo todo, além de baixar minha bola, de parar de querer me afirmar perante os outros, que isso daí tem um monte de coisa a ver, de ser sim mulher no ambiente corporativo e de me achar inferior do que os outros, de ser muito pequenininha e por isso eu tentava reverter a situação de
fisicamente eu ser pequena, por impor a minha presença verbalmente, e nada disso funciona de fato. Então, quando eu comecei a segurar a minha fala, isso foi treino, foi um desafio que eu fiquei me testando, me treinando para, enquanto eu tô falando com alguém, eu deixar a pessoa falar até o fim. E quanto mais eu fazia isso, mais as pessoas me dão um feedback de, pô, obrigada, eu precisava falar, sem eu dar opinião sobre o que a pessoa tá falando. E era algo que eu sentia muita dificuldade, porque eu queria conversar com algum amigo, só contar o que estava passando comigo, sem querer ouvir a opinião dele, julgando se era certo ou errado o que eu estava pensando ou fazendo, ou tentando achar a solução. Só que era isso que eu fazia. Eu, enquanto conversava com alguém e alguém estava me contando algum caso, eu já estava tentando pensar como é que eu podia ajudar a pessoa a resolver aquele problema, sendo que era dela, não meu, e eu nem sabia qual era todo o problema, só estava vendo a visão dela. Ou ainda, qual era a minha opinião sobre aquilo, sendo que ela perguntou minha opinião, perguntou, tá só desabafando, assim. Ou tá dando uma ideia, ou já julgando a ideia se ela era viável ou não, e não necessariamente uma ideia vai ser viável logo de primeira, né? É só uma ideia, calma. Então eu via que eu fazia tudo isso, e provavelmente, talvez vocês se reconheçam em alguns desses exemplos, porque a gente encontra muito isso em qualquer lugar. Então eu comecei a perceber essa diferença fisicamente. Eu me sentia menos cansada depois de uma conversa, porque eu não estava o tempo todo pensando no que eu ia responder, eu não estava o tempo todo arquitetando alguma coisa para responder algo muito melhor, porque a pessoa vai me achar muito inteligente. Eu não preciso reforçar nada de que eu sou ou não inteligente. Se quiser minha opinião eu dou, mas me deixa um tempinho para eu refletir melhor sobre ela. Que daí vem outro momento do ouvir e do poder de ouvir, que é se ouvir. Até que ponto a vozinha que tá na nossa cabeça é realmente o que a gente acha sobre as coisas. Eu também, nesse processo, comecei a... E pra mim foi o mais difícil, foi o mais desafiador, o mais trabalhoso, porque até hoje eu trabalho em cima disso e às vezes eu perco pra minha mente, que é o ficar atento à voz que tá dentro da nossa cabeça. Porque por muito tempo a minha voz estava dentro da minha cabeça, ela me dizia que eu não era o suficiente, mas não com essas palavras, porque não é tão claro. Ela me dizia que estar ocupado é ser produtivo, que quando tu tá sem fazer nada, tu não tá sendo produtivo, então tua vida não vale nada. Ela me dizia muitas coisas que não são legais, e ao mesmo tempo, quando eu tava conversando com alguém e algo não era legal dentro de mim, ou eu tava insegura, ou não tava bem comigo, que foi um bom tempo da minha vida, a pessoa me falava alguma coisa e vinha reativamente uma resposta. E aquela resposta, depois eu ficava, cara, não era isso. Não, isso não existe mais dentro de mim. Não, existia. Existia dentro do meu discurso interno. E esse discurso interno é o que eu venho trabalhando muito. Que é o quanto alinhado tá a minha fala com o que eu realmente sinto e penso. O quanto eu consigo expressar a minha verdade, as minhas opiniões, os meus desejos, os meus sentimentos para os outros. Ou eu tô com várias barreiras que me impedem de transpassar o que eu tô sentindo pro outro entender, ou simplesmente para transpassar pro outro e ponto. Sem se preocupar se vai ser entendido, mas se expressar de verdade. Aí eu vi que tinha um grande chefão para eu lidar, que era como que a minha mente tá me guiando. Eu já tive a oportunidade de morar num lugar totalmente quieto, e eu já tive a oportunidade de morar num lugar com muito barulho, com barulho de rua, com barulho de vizinho na madrugada, com barulho de briga do lado, e eu vejo a diferença que eu sou quando eu tenho isso e quando eu tenho essa paz de silêncio. E a gente tá num mundo que a gente não tem muito como desligar. Eu tenho vontade às vezes de desligar o mundo e me deixa, agora eu quero ficar quieta. Eu não posso muitas vezes, mas como que eu posso fazer para silenciar o mundo num ponto que ele não vai me incomodar? Como que eu posso fazer para lidar com a minha mente, lidar com essa vozinha interna, de uma forma que ela não vai atrapalhar o que eu realmente quero? Ela não vai atrapalhar a minha comunicação e a minha relação com as pessoas. Então daí entra Ho'oponopono, entra o silêncio, entra a gente se organizar melhor para ter menos ansiedade, menos pressa e conseguir fazer as coisas. Entra a gente cuidar da saúde e perceber que aqui está sobrecarregado, e como aqui está sobrecarregado, a visão está sobrecarregada, aqui também vai se sobrecarregar, porque todos os sentidos eles estão interligados, eles compensam uma coisa e a outra. O poder de ouvir, de prestar atenção como a gente está ouvindo os outros e como a gente se ouve,
pra mim foi um grande divisor de águas no meu crescimento. Foi o que fez eu conseguir sair do meu mundinho e visitar mundinhos diferentes e me encantar com os mundos diferentes. É a partir do... Não vou responder, vou só ouvir. Vou só ouvir a história. Eu não queria estar aqui com uma pessoa falando do meu lado, mas não, eu vou ouvir essa história que essa pessoa está precisando falar. Foi que eu consegui questionar muitos dos meus muitas das minhas certezas. Eu comecei a questionar as minhas certezas absolutas que me acompanhavam por 28, 29 anos e ver que existiam outras formas de fazer as coisas, outras formas de se relacionar, outras formas de amar, outras formas de tudo. Eu saí da minha bolha que eu criei e fui visitando outras bolhas que foram colorindo a minha vida. E isso tudo a partir do eu não vou interromper, eu não vou dizer que eu tô com pressa, eu vou ouvir a história dessa pessoa. Mesmo que seja uma pessoa aleatória dentro do ônibus. Essas pessoas aleatórias me ensinaram muito. As senhorinhas que eu encontrava no ônibus, que elas só queriam conversar com alguém muito sozinhas, ao ter alguém que olha pra elas, e que realmente enxerga, e que realmente tá ali, prestando atenção na sua história, tentando compreender essa realidade tão diferente da minha. Isso dá carinho pra elas. Como dá carinho pra mim. Quando eu tô com alguém e a pessoa tá comigo, tá me olhando, mas não tá olhando pensando na morte da bezerra, tá me olhando e ali, buscando entender que ser tem aqui dentro, por trás dessa capa, da cor do cabelo, da cor da pele. Por que tem atrás dessa pessoa? Que história conta essa vida? Isso é maravilhoso. Isso a gente aprende muito. A gente aprende sobre a vida, sobre pessoas e sobre como se relacionar melhor e como se comunicar melhor. O poder do ouvir é uma dádiva. A gente colocar essa força no ouvir, na escuta ativa, como agora tem vários cursos, vários workshops da gente trabalhar a escuta. Façam, vão atrás, vão tentar entender se vocês estão ouvindo e como vocês gostariam de ouvir mais as pessoas para aprender mais, como vocês gostariam de ser ouvidos. Eu gostaria e quero muito, venho trabalhando por ser ouvido do jeito que eu sou, porque hoje eu posso estar mais tranquila, amanhã eu posso estar super animada e eu vou mudar de postura, eu vou mudar o tom de voz, eu tô rouca, então eu vou mudar. E eu quero que as pessoas me ouçam a partir do que eu tô falando e não de como eu estou falando. E aí que mora a grande sacada. O que a gente está falando pro mundo? O que a gente está comunicando por aí? O que a gente conta pros outros? Que história você gostaria de contar pra alguém que te pergunta? E aí, qual é a tua história? Quer começar pela parte ruim? Ou quer dizer, compartilhar algum momento bom, algum momento de aprendizado, alguma história de amor, alguma história de superação? Recentemente, eu tava no ônibus. O ônibus é um mar de histórias, eu adoro. Eu tava no ônibus e atrás de mim sentou uma mulher do lado de uma senhora e elas começaram a conversar, não lembro por que começaram a conversar. E a mulher, ela disse que emagreceu, ela tinha mais de 200 quilos, ela emagreceu mais de 100 e poucos quilos, somente mudando a alimentação dela e fazendo exercício físico. E a senhora que estava do lado dela ficou encantada com aquela história. Ficou, sério? Nossa, mas como? Só correndo? Eu tenho como? Eu quero muito emagrecer, eu não consigo. E a mulher contando pra ela, de uma forma muito doce e leve, um pouco da trajetória, fez a senhora provavelmente colocar uma meta. E provavelmente ela vai conseguir executar essa meta. E simplesmente pelo fato de estar aberta a ouvir a história do outro. Aquela senhora podia ter nenhum tipo de interesse pela história da mulher, e a mulher podia ter nenhum tipo de vontade de contar nada pra ela. As duas estavam abertas a se ouvir, e elas puderam se conectar, e eu, graças a Deus, estava perto e pude ouvir isso e ver as reações, e perceber as reações e a verdade em cada uma. E é muito gostoso isso, porque nos alimenta de histórias, nos alimenta de que é possível a gente se conectar com os outros, de que é possível a gente trocar com os outros, mesmo que pareça que todo mundo está alienado dentro de um telefone. Tem gente que utiliza o telefone somente como ferramenta, não mais como companhia.
E isso é muito gostoso. E a gente pode escolher o que vai ouvir também. A gente pode escolher a qualidade do que a gente vai ouvir. Que tipo de música a gente quer ouvir, que tipo de programa a gente quer ouvir, que tipo de história a gente quer ouvir. A gente quer algo, a gente gosta de ouvir, ou a gente procura, nem sempre a gente gosta, a gente procura de uma forma automática ouvir coisas agressivas, ouvir notícias agressivas que fomentam essa agressividade interna. A gente procura saber e ouvir coisas boas, coisas leves. Como é que a gente lida com isso? Que nem a gente falou no vídeo sobre o silêncio, o que tu escolhe? Tu escolhe encher a tua mente, porque a mente também se carrega muito do que a gente ouve, de coisas que vão deixá-la mais tranquila ou de coisas que vão deixá-la mais ansiosa, mais agoniada, mais autocrítica, mais julgadora de si, do mundo. O que tu escolhe? O que eu escolho? Eu escolho muito mal muitas vezes, porque eu só quero alienar e eu quero desligar a cabeça. Depois dessa escolha, eu vejo que eu não fiz bem pra mim. E aí quem sofre as consequências sou eu mesma. Então, o que eu gostaria de ouvir? É a mesma premissa de o que eu gostaria de contar. Porque o que a gente ouve se torna repertório, que se torna discurso, que se torna algo que a gente vai comunicar. E aí tá a sacada da gente mudar as nossas relações, mudar a forma como a gente se comunica, se expressa e se relaciona com as pessoas e com o mundo. O que tu alimenta aqui que vai sair por aqui depois. Bom, esse foi o vídeo sobre o poder do ouvir. Eu espero que vocês tenham gostado desse material, desse conteúdo que eu fiz diferente, só comigo, sem entrevista. E me digam aqui embaixo se vocês gostariam de mudar a forma de se comunicar, mudar um pouco essa repetição que pode não estar sendo muito legal, para encontrar uma forma mais leve de se comunicar e de se relacionar. Comenta aqui embaixo. Bom, curte o canal, curte o vídeo, se inscreve no canal. Eu tenho meu Instagram que é @quemcristal e lá eu compartilho várias coisas sobre comunicação e expressão em frente à câmera. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Beijos. Até mais.